Ezequias foi um dos mais notáveis reis de Judá, governando de aproximadamente 715 a 686 a.C. Ele era filho do rei Acaz, conhecido por suas práticas idólatras e por ter levado o reino a uma decadência espiritual. Ao contrário de seu pai, Ezequias buscou restaurar a verdadeira adoração a Deus e promover reformas religiosas significativas. Quando Ezequias assumiu o trono, o reino de Judá estava em uma posição precária. A Assíria, uma potência militar e política da época, estava expandindo seu domínio sobre a região. O reino de Israel, ao norte, já havia sido conquistado pelos assírios em 722 a.C., resultando na dispersão das 10 tribos. Judá, agora um reino pequeno e vulnerável, estava sob constante ameaça de invasão. Ezequias, ciente dos erros de seu pai, decidiu reverter o estado de decadência espiritual de seu povo. Ele começou seu reinado com uma série de reformas, incluindo a purificação do templo, a destruição de altares idólatras e a restauração da observância da Páscoa. Essas ações não apenas fortaleceram a fé do povo em Deus, mas também unificaram a nação em torno de um propósito espiritual comum. A dedicação de Ezequias a Deus foi reconhecida, e ele se destacou como um rei justo e temente a Deus. Ele também tomou medidas para fortalecer militarmente o reino, construindo fortificações e preparando o povo para possíveis conflitos. No entanto, seu maior desafio viria quando Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá com um exército poderoso. Ezequias, em um ato de fé e desespero, buscou a ajuda de Deus, resultando em um dos milagres mais impressionantes da história bíblica, onde um anjo do Senhor destruiu o exército assírio. Foi nesse contexto de desafios e milagres que Ezequias enfrentou uma doença mortal. A fé e a relação próxima que ele mantinha com Deus seriam novamente postas à prova. A história do relógio de Acaz é um testemunho do poder de Deus e da importância da oração fervorosa e da confiança nas promessas divinas. O rei Ezequias, em meio aos seus esforços para restaurar a fé e a segurança de Judá, enfrentou um desafio inesperado e profundamente pessoal. Gravemente doente, ele se encontrava à beira da morte. O profeta Isaías, enviado por Deus, veio ao seu encontro com uma mensagem solene. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. 2 Reis 21. Ezequias, abalado por essa notícia, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor com toda a sua alma. Suas lágrimas escorriam pelo rosto enquanto ele suplicava a Deus, lembrando-se de como havia andado fielmente diante dele, com coração íntegro e praticando o que era bom aos seus olhos. 2 Reis 22:3. Era uma oração fervorosa, cheia de emoção e desespero, um clamor de um homem que havia dedicado sua vida a servir a Deus e agora se via diante da morte. A oração de Ezequias foi ouvida de imediato. Antes mesmo de Isaías sair do pátio do palácio, o Senhor falou novamente com o profeta. Volta e diz a Ezequias: príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. 2 Reis 24:6. Isaías voltou ao leito do rei e transmitiu a mensagem de Deus, enchendo Ezequias de esperança e gratidão. No entanto, Ezequias, buscando um sinal tangível da promessa divina, pediu uma confirmação. Isaías perguntou: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que dentro de 3 dias subirei ao templo do Senhor? 2 Reis 28. Ezequias, em um ato de profunda fé e confiança, pediu que a sombra do relógio de sol, em vez de avançar, retrocedesse 10 graus. Isaías então clamou ao Senhor, e o Senhor fez a sombra do relógio de sol, que havia descido com o sol, retroceder 10 graus. 2 Reis 20:11. Para entender a magnitude deste milagre, é importante compreender o que eram esses 10 graus.
O relógio de sol de Acás era um dispositivo que marcava a passagem do tempo através da sombra projetada pelo sol. Cada grau representava uma pequena porção do dia, possivelmente equivalente a cerca de 20 minutos. Fazer a sombra retroceder 10 graus significava voltar no tempo em aproximadamente 200 minutos, ou mais de 3 horas. Este fenômeno era algo impossível pelas leis naturais, um evento que só poderia ser causado pela intervenção direta de Deus. Os cortesãos e conselheiros de Ezequias, perplexos, observando incrédulos enquanto a sombra do relógio de sol se movia ao contrário. Um murmúrio de espanto e reverência tomou conta do palácio. Este momento se tornou um poderoso testemunho da fidelidade de Deus e de sua capacidade de realizar milagres para aqueles que confiam nele. A magnitude do milagre era imensa. Não só Deus respondeu à oração de Ezequias, mas ele literalmente fez o tempo retroceder. Este evento não foi apenas um sinal da cura do rei, mas uma demonstração incontestável do poder de Deus sobre a criação. A sombra retrocedendo 10 graus no relógio de sol de Acás tornou-se um símbolo perpétuo da intervenção divina e da resposta de Deus às orações sinceras de seu povo. A cura de Ezequias não foi apenas uma extensão de sua vida, mas também um símbolo do renascimento espiritual e da renovação da fé em Judá. A notícia desse milagre espalhou-se rapidamente, fortalecendo a crença do povo no Deus de Israel e inspirando uma renovada devoção e gratidão. Este milagre, registrado tanto em 2 Reis quanto em Isaías, tornou-se uma parte vital da história de Ezequias, um testemunho duradouro da importância da fé e da oração. A sombra retrocedendo 10 graus no relógio de sol de Acás é um lembrete perpétuo do poder de Deus sobre a criação e de sua disposição de intervir nas vidas de seu povo. A história de Ezequias e o relógio de Acás é uma poderosa lembrança do poder da fé e da oração. O rei Ezequias, em um momento de profunda aflição e desespero, virou-se para Deus com toda a sinceridade do seu coração. Suas lágrimas e orações não passaram despercebidas. Deus não só ouviu Ezequias, mas respondeu de uma forma que desafiava todas as leis naturais conhecidas, fazendo o tempo retroceder como sinal de sua promessa. Este evento extraordinário nos ensina que Deus está profundamente envolvido em nossas vidas. Ele vê nossas lutas, ouve nossas orações e responde de maneiras que podem até desafiar a lógica humana. A cura de Ezequias e o retrocesso da sombra no relógio de sol são testemunhos da soberania de Deus sobre o tempo e a criação. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei.